os bastidores do Atlético agitados. Jogador pode chegar, jogador pode sair. Quem chega contando tudo a partir de agora, aqui no Rádio Esportes, é Paulo Azeredo. Bom dia, Paulinho. Fala, Romano, bom dia pra você, também todos ligados conosco aqui no Rádio Esportes. Pois é, a coisa esquentou demais no Atlético ontem, de 1 da tarde pra frente, né? A gente trouxe até aqui ontem a informação na turma do bate-bola que a partir de 1 da tarde as notícias começaram a pipocar nos bastidores do Atlético. E a mais quente de todas, Romano, é a negociação entre Palmeiras e Atlético para o Palmeiras contratar o atacante Paulinho, o xará, que nessa temporada acabou fazendo mais uma boa temporada e marcando 19 gols, não como a do ano passado com 31 gols, mas que é um jogador em evidência e é bom que se diga, né? Trouxemos aqui ontem, fala dele Paulinho, na turma do bate-bola, um sonho antigo do Palmeiras. O Palmeiras disputou o Paulinho com o Atlético quando ele voltou da Europa para o Brasil, quando ele deixou a Europa e voltou para o Brasil. E o Abel Ferreira já cansou de elogiar o Paulinho e agora fez um pedido formal à Leila Pereira. Eu quero o Paulinho no Palmeiras em 2025. Essa foi a apuração que tivemos desde ontem pra cá. Hoje pela manhã pude conversar com uma pessoa muito ligada aos bastidores do Palmeiras e me disse, é um pedido do Abel Ferreira. E aí, todo mundo ficou estranhando porque disse assim, mas o Abel sempre fala, eu quero um 9. E o Paulinho não é um 9 de ofício. Mas nos números tem sido, né, Romano? São 50 gols em 2 temporadas, um dos principais atacantes do Brasil. Lembrando que o Paulinho não bate pênalti, o Paulinho fez pouquíssimos gols em campeonato regional, o Paulinho tem se mostrado um jogador decisivo nas principais competições que ele disputa ou disputou até aqui com a camisa do Atlético. Por isso, despertou essa atenção e o Abel Ferreira pediu a Leila que tentasse, primeiramente, é o plano A do Palmeiras para o ataque, o atacante Paulinho. E o Palmeiras está disposto a abrir os cofres para isso. Hoje, mais uma vez, conversando, mandando um abraço inclusive para ele, conversei com ele hoje, me ligou hoje pela manhã, nosso querido Vinícius Nicoletti da ESPN, um abraço pro Vinícius, e a gente conversava sobre os bastidores, né, tanto aqui do Atlético quanto de lá, e ele disse, olha, o Palmeiras está disposto a gastar com o Paulinho, é a informação que a gente tem aqui também em São Paulo, está disposto mesmo a botar a grana, e o Atlético pediu de cara, Romano, 25 milhões de euros pelo Paulinho, mas é claro que o Atlético sabe que existe uma negociação para isso, é igual quando você vai vender seu carro, você põe um preço para você depois negociar e vender o seu carro, né? Então o Atlético também sabe do valor que o Paulinho tem, mas espera receber algo em torno de pelo menos 20 milhões. E o Palmeiras estaria sinalizando com uma proposta até aqui de 18 milhões de euros e podendo envolver jogadores nesta negociação. Aí vem todo aquele burburinho, aquela especulação, então pega o Zé Rafael, então pede o Rony, então pega o Mike, enfim. O que eu pude apurar é o seguinte, o Palmeiras tem algumas negociações em andamento. O Zé Rafael está liberado para ser negociado. Ele está buscando um time em 2025. Já teve algumas propostas do Santos, agora até o Fluminense fez proposta por ele. O Palmeiras quer pelo Zé Rafael pelo menos 4 milhões de dólares. É o que o Palmeiras espera nesse jogador. O Rony, idem. O Palmeiras também espera receber pelo menos 4 milhões de dólares pelo Rony atacante. Então, Romano, fica difícil você falar assim, o Palmeiras também não é bobo, né? É um dos grandes clubes do Brasil há muito tempo, tem pessoas de muita competência por lá para negociar. Então não dá pra falar Zé Rafael e Rony, só os dois são 8 milhões de dólares, é muita grana, pelo menos, né, que o Palmeiras quer. E existem outros jogadores, por exemplo, Gabriel Menino foi especulado, tá pintando também uma possível negociação com o Fluminense, envolvendo uma troca com o Martinelli. Então o Atlético vai ter que ser bem cirúrgico nessa busca. O certo é que o Galo já tem uma autorização, né, por parte do empresário dele, o Carlos Leite, e também a vontade do próprio Palmeiras, como eu disse, de já colocar proposta na mesa. O Atlético está esperando o papel timbrado do Palmeiras, a proposta que vem de lá. Por enquanto, só sondagem e especulação, Romano. Pois é, e aí essa possibilidade de troca agitou o mercado, o torcedor do Atlético aqui no chat do YouTube se manifestando, e seria uma boa essa troca para o Atlético? É a pergunta que eu te faço, Natália Fiuza. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Romano, tudo bem? Um abraço a você a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Paulo Azeredo, Alexandre Simões.
Olha só, eu acho que são muitos os aspectos que precisam ser considerados, né? É claro que são valores que chamam a atenção, acho até que esses 25 milhões de euros aí colocados pelo Atlético não é nada de outro mundo, né? O Paulinho ainda muito jovem, não é só um jogador importante dentro das quatro linhas, no que ele tem feito ao longo das últimas temporadas, mas é um ativo muito importante do clube. Eu acho que há de se ponderar o fato de que a gente não sabia exatamente como vai ser o Paulinho da próxima temporada, porque ele passa por uma cirurgia importante, é um processo longo de recuperação, a gente não sabe exatamente qual vai ser o desempenho dele, pode ser que ao final de 2025 não pinte uma proposta desse tamanho pelo Paulinho, pode ser, mas aí a gente está tratando aqui, está trabalhando com o imponderável, pode ser que ele volte melhor ainda, mas é algo que precisa ser considerado, o fato de que ele vai ausentar o Atlético por um tempo, o fato de que ele está passando por um processo de recuperação importante. Agora, o que eu acho que precisa ser muito considerado pelo Atlético nisso tudo é, primeiro, se o Atlético vender, o Atlético consegue mapear no mercado um substituto à altura do Paulinho para ser investido com essa grana? Porque se for para perder o Paulinho, pegar esse dinheiro, pagar dívidas e não trazer um substituto, não vende. Fica com o Paulinho. Porque o Paulinho hoje é mais útil ao Atlético do que gastar esse dinheiro com outras coisas. Então, se não tiver um substituto mapeado e um substituto à altura do tamanho do Paulinho para melhor, não vende. Eu tenho muita preocupação com o que seria feito com esse dinheiro. Porque eu acho que é muito, muito sério você perder o Paulinho hoje, lembrando que o Hulk caminha para um encerramento de carreira, né, dessa temporada, ou daqui 2, 3 anos no máximo, e o Paulinho seria o cara do Atlético daqui em diante. Então, se não tiver ninguém mapeado para trazer do nível do Paulinho para cima, não vende. Esse é a primeira ponderação. Segundo, quem vai vir, né? Esses dois atletas envolvidos na negociação. Se for para abaixar o valor, tem que ser dois atletas que cheguem para serem titulares. O Atlético precisa de dois caras para serem titulares. E se for para trazer, que seja um titular na defesa e um titular no meio-campo. Acho que são as posições que o Atlético deveria atacar visando o elenco do Palmeiras. Porque eu acho que pro ataque, não sei, eles não vão querer envolver o Rony. Se pudesse envolver o Rony, aí sim um nome interessante pro setor ofensivo. Eu acho que isso precisa ser ponderado, viu, Romano? Pois é, olha, tá chegando o Natal, época boa, né, gente? Eu adoro o Natal. É hora de celebrar, chamar os amigos, reunir a família, mas se tem gente reunida, tem que ter mesa farta. E mesa farta tem que ter o quê? Arroz e feijão Vasconcelos. O arroz Vasconcelos fica sempre soltinho, branquinho e rende muito mais. Arroz Vasconcelos, por exemplo, é o arroz da Ana Castela, o arroz preferido pela família mineira. Tá dado o recado, nesse fim de ano tem que ter arroz Vasconcelos. Ô Simões, 18 milhões, 2 jogadores, é pouco pelo Paulinho? Bom dia. Bom dia, Romano, Nath, Paulinho, quem acompanha a gente. Olha, assim, não sei, é aquela coisa do preço de mercado, né? Se a gente for pensar na realidade do futebol brasileiro, é uma fortuna, né? Sim. 18 milhões de euros, o Paulinho colocou aí 4 milhões do Zé Rafael com 4 milhões do Rony, dá até mais do que os 25. Eu particularmente acredito que esses dois nem vêm, né? Assim, juntos, né? Assim, são 8 milhões de dólares, é muita grana. Um e outro. Eu acho que mas são dois jogadores. É isso aí. Assim, ô Romano, eu acompanhei muito, trabalhando como setorista, a era mais vitoriosa de um clube em Minas Gerais, que foi o Cruzeiro dos anos 90. Né? Sim. O Cruzeiro ganhou, na década de 90, o Cruzeiro ganhou 3 edições de Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou Recopa, ganhou Copa Master, ganhou Copa Ouro. Supercopa. 2 Supercopas, né? E é muito interessante porque uma marca daquela década no Cruzeiro era a rotatividade de jogadores. Uma marca daquela década eram as grandes vendas. Se você for pegar de 92, 93 até 2000, o Cruzeiro fez enormes vendas de jogadores e teve um período extremamente vitorioso. Aí é essa questão da reposição, né, da captação, da busca, né? Mas e aí é uma coisa diferente, né? Assim, eu entendo o lado do torcedor, que o torcedor precisa enxergar sempre com a paixão, e eu não quero mudar isso de forma alguma, mas eu imagino, quanto custou o Paulinho ao Atlético? Que ele veio do Bayer Leverkusen, o contrato dele tinha acabado, com não certeza. Não dá pra falar que é um negócio que veio de graça, né? Mas ele recebeu luvas, isso. Recebeu mas luvas. O que ele recebeu aí? 6 milhões de euros? De luvas? Acho que talvez nem isso tudo. Não, acho que não foi isso tudo. Pois é.
Vou até buscar aqui, mas eu não tenho essa informação agora. Isso, ele chegou em 2023 com um contrato até o meio do ano e aí prorrogou o contrato dele até o final de 26, não é isso? Acaba 2026, exato. Aí, Romano, se você compra uma coisa no início de 2023 por 6 e no final de 2024 você pode vender por 18, dá até mais, né? Porque se vem os dois, se tem 2 jogadores, eu não sei, mas eu tô pegando só o valor monetário. Se você compra algo por 6 e pode, mas aí quem vai repor, ok, eu entendo esse lado do torcedor, eu entendo esse lado, mas eu entendo muito que futebol é negócio também. Quer time forte, quer o clube financeiramente briga, entendeu? Tem os dois lados da moeda. Eu talvez fosse um dirigente que durasse 1 ou 2 meses. Porque se eu compro algo no início de 2023 por 6 e no final de 2024 me oferecem 18, sabe? Eu acho que eu não pensaria 2 vezes, não. Mas isso aí existem várias maneiras de se pensar o futebol. É verdade. Olha, o monopainel do Grupo Isoforte substitui os tijolos e também os blocos na construção das paredes da sua obra, seja casa, prédio ou galpão. É realmente uma grande inovação. A obra fica mais rápida, mais segura e mais econômica. Antes de construir, conheça o monopainel Isoforte. Você conhece a Isoforte e sabe que pode confiar. Assista o filme explicativo sobre o monopainel em isoforte.com.br e ligue 3343-9000. As partes vão conversar agora, Paulo Azevedo. Já estão conversando. Mas mais profundamente, né? O negócio agora tá esquentando muito, Romano, porque, como eu disse aqui, essa informação que eu tive até hoje pela manhã, é um pedido do Abel, é o plano A do Palmeiras para o ataque. Paulinho, é o Paulinho do Atlético, é um sonho antigo do Palmeiras e do Abel em tê-lo por lá. Agora, por falar em grana, Romano, a Itatiaia antecipou a informação aqui do patrocínio do Atlético, né? 60 milhões, é o 4º maior patrocínio do Brasil, podendo chegar aí com bônus a 90 milhões de reais. E o anúncio da marca foi feito ontem. O CEO do grupo H2 Clube, o Elton Lima, em um evento lá com os funcionários, ele confirmou que no próximo ano a H2Bet será a nova patrocinadora do Atlético. Portanto, o nome do patrocinador ontem foi divulgado. E ontem também, Romano, tivemos um grande programa aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer até alguns trechos aqui dentro do Rádio Esportes com o Léo Silva, que será o técnico do Atlético na Copa São Paulo de futebol júnior em janeiro. Mas durante bastidores pipocou a notícia de um time do México, no caso Tigres, querendo o Alan Franco do Atlético. E aí pude fazer um contato com um companheiro da Fox Sports de lá, o meu amigo Luiz, né? Que bateu um papo comigo durante o programa. E a gente falava sobre essa possibilidade e ele, o Luiz Lopes Romero, que é jornalista da Fox Sports, eu sempre converso com ele sobre futebol mexicano. E aí o Luiz falou comigo: Paulo, o Gerardo, que é o presidente do Tigres, está inclusive viajando para fichar, ou seja, para assinar. Então, o negócio está esquentando também. O Atlético já tem uma proposta que giraria em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de dólares. Lembrando que o Alan Franco é um dos atletas que tem contrato até o final de 25. Então, no meio do ano, caso o Atlético não renove com ele, antes, o Alan Franco teria condição de assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e o Atlético não ganharia nada por isso. Então surgiu já no México essa informação de que o Atlético já recebeu, informações que vêm lá do México, repito, essa proposta entre 2,5 milhões a 3 milhões de dólares por 80% do passe do Alan Franco. Liberaria o Alan Franco, ou Simões? Venderia, aliás, no caso? Pois depende muito até desse negócio aí com o Palmeiras, né, por exemplo. Se o Paulinho citou 2 nomes ali, né, o Rony, que é um atacante, que eu gosto bastante. Eu acho que o Rony é um cara muito, muito útil e tem muito pouca idade ainda, né? Tem 29 anos ainda, né? Pro futebol atual é muito pouco. E se tem o Zé Rafael inteiro, por exemplo, o Zé Rafael é melhor do que qualquer volante do Atlético. Disparado. O Zé Rafael é melhor do que qualquer volante do Atlético. Então, a gente não sabe como é essa negociação do Paulinho aí, quais são os jogadores, né? Como que a coisa pode acontecer, mas de toda forma é essa. E é interessante que, e ainda o Atlético num cenário sem treinador, né? E a gente não sabe o que o treinador do Atlético que virá para 2025 pensa.
Porque, por exemplo, se o Atlético tem Hulk e Paulinho, é uma dupla de ataque. E eu acho que isso é inegável, tá? E não dá pra pôr mais ninguém no ataque. Você pode colocar em determinadas situações, em determinadas ocasiões, dependendo do que você precisa, né? Mas é Hulk e Paulinho no ataque e pronto, né? 4 no meio. E se é um cara que gosta mais de jogador de lado, de campo, entendeu? Então tem todo esse aspecto também. Então é interessante isso, né? O treinador e agora até esse negócio do Paulinho, que se for ter jogador do Palmeiras envolvido, os nomes que eu ouvi até agora são de jogadores de alto nível, né? Eu ouvi Mike, Zé Rafael, Rony, quer dizer... Gabriel Menino também foi Gabriel comentado. Menino, pô, que é um cara que além de tudo ainda tem uma bola parada espetacular, né? E que joga no meio, joga de lateral. Sim. E você, venderia o Alan Franco, Nath? Ouvindo assim inicialmente 2 milhões de dólares por um jogador que 2,5 3. Inicialmente eu tinha ouvido 2 milhões de dólares. Por um jogador que é titular do Atlético, titular de seleção, eu achei pouco. Aí você pensa 2 milhões e meio de dólares, 3 milhões, 18 milhões de reais por um jogador que talvez no meio de ano possa sair de maneira gratuita. Eu acho que depende muito de composição de elenco, sabe? Eu acho que vai passar muito por aí. O Atlético vai ter reposição para esse setor de meio campo? O Atlético terá outros volantes à disposição? Porque, de verdade, eu acho o Alan Franco um jogador de muita utilidade no Atlético, e o Alan Franco não é titular, não foi titular ao longo de toda a temporada, inclusive na mão de mais de um treinador à toa. Ele é um cara que desempenha muito bem o seu ofício, que ajuda muito, que recompõe muito bem, que ajuda na transição. É um cara que é, como eu disse, titular de seleção equatoriana. Então eu acho que tem que ser muito bem avaliado. Não, nós receberemos aí o Zé Rafael. Não, vem o Gabriel Menino. Não, então peraí, 18 milhões agora pelo Alan Franco é uma escolha inteligente, porque a gente teria que renovar e aí teria que aumentar o salário, e aí essa conta vai fechar. No meio do ano ele pode sair de graça? Beleza. Mas é fundamental ter, Romano, eu ia chegar justamente nesse ponto que o Simões destacou, o treinador. A característica do Alan Franco agrada mais ao treinador? É fundamental ao treinador do que hoje vendê-lo? Não, é um jogador para mim que talvez nem seria utilizado. Eu prefiro ter o Batalha no meio campo, eu vou utilizar o Batalha no meio campo. O Batalha não vai ser mais zagueiro, e eu prefiro ter outro jogador na característica do Alan Franco. Então, assim, é muito difícil você também pensar a montagem de um elenco e dispensar ou trazer jogadores sem o técnico. É claro que, por exemplo, vender ou não o Paulinho está acima do treinador, vai passar muito mais pela questão financeira do clube, Sim. né? Pela questão do valor, do dinheiro em si. Mas, por exemplo, a reposição do Paulinho, se ele for vendido, precisa do treinador. Precisa do aval do treinador. Esse cara tem que participar desse mapeamento, dessa busca, dessa indicação por esse substituto. Então o Atlético precisa também correr nesse sentido, porque precisa desse técnico. Eu confesso que eu não venderia o Franco, não. Eu acho... Mas tem que renovar com ele, então. Eu acho... é 3 milhões de dólares. Eu acho ainda pouco, sabia? Eu acho pouco e acho... Principalmente se não vier outro volante. E acho que nesse meio campo do Atlético aí foi um dos poucos que sobressaiu na temporada. Você pode dizer assim, não, ele jogou bem. Ele foi titular em maioria dos jogos, né? Pois Na maioria dos jogos ele foi titular. Pra gente fechar aqui, Romano, em relação ao treinador, que a Nath ressaltou, e também o Simões, e realmente é muito importante para essa parte do planejamento. Nós trouxemos a informação ontem aqui no finalzinho do Rádio Esportes e também na turma do bate-bola. O Atlético já teve 2 encontros com o Luiz Castro, né? A apuração do nosso Henrique André. Foram 2 reuniões e agora o Luiz Castro aguarda a proposta do Atlético. Quem sabe já acontecendo hoje, já podendo fazer uma contraproposta, dando uma resposta ao Atlético, seja ela positiva ou não, para seguir nessa toada de Luiz Castro, que segue sendo o nome para assumir o Atlético em 2025, tá, Romano?